Bem, boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos à primeira palestra do ciclo de palestras de 2021. Este encontro virtual existe para conversarmos sobre temas significativos que nos fazem refletir sobre o significado, né, da nossa existência pessoal e também da coletiva. Então, nada como começar este ano nesse espírito de reflexão. O nosso canal do YouTube está com quase 500 inscritos, isso nos dá bastante alegria. Essa foi uma das coisas positivas que o isolamento social nos trouxe devido à pandemia, pois agora aparecem aqui, né, pessoas de diversas localidades do Brasil e do mundo. Também, todas as palestras ficam gravadas para que os amigos possam assistir e compartilhar posteriormente. Sempre colocamos o link do canal no chat e também o link para uma rápida pesquisa que os participantes podem responder, né, ao final da palestra. Lembrando que após a palestra sempre temos alguns minutos que são abertos para perguntas e respostas. Hoje estamos recebendo aqui, né, o nosso querido doutor Feizi Milani. Ele é doutor em saúde pública, médico, terapeuta sistêmico e professor universitário. É autor e coautor de 19 livros e já ministrou mais de 900 conferências, cursos e oficinas no Brasil e em outros 10 países. Casado e pai de uma linda menina, mora em Salvador e hoje vai nos presentear com o tema Resoluções para um ano verdadeiramente novo. Então, querido Feizi, gratidão pela presença e está com você a palavra. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos e a todas. Só incluindo pai também de um lindo menino que já é um homem, né? Já é mesmo? Esqueci demais. Verdade. Você conhece. Sim. Mas, enfim, dentro de casa só tem Camille agora, né? Isso, perdoe. Então, é uma honra realmente dar início, né, a esse ciclo de encontros de 2021. Então, quero começar desejando um feliz 2021 a cada um de vocês, agradecer pelo convite e eu acho que basicamente vou trazer coisas muito simples, talvez até algumas óbvias, mas eu também tenho aprendido, como disse o dramaturgo Nelson Rodrigues, o óbvio é o mais difícil de ser percebido. Então, a gente está falando de um ano novo, né? Cria-se a expectativa de criar uma vida nova, mas quantas resoluções cada um de nós já tomou na expectativa de criar uma nova vida e quantas delas nós efetivamente agimos para realizar e quantas delas nós conseguimos concretizar. Então, nossa vida não irá se transformar simplesmente porque o número do ano mudou. Era 2020, agora virou 2021. Apesar desse fato ser óbvio, todo ano eu observo pessoas criando expectativas, às vezes bem fantasiosas, sobre as mudanças que o ano novo trará. O ano novo só traz mudanças se você, em dezembro, encaixotar todas as suas coisas, chamar uma transportadora e fazer a mudança para um novo endereço. Então aí em janeiro você recebe a mudança, né, e começa o ano com essa mudança trazida pelo ano novo. Fora disso, né, a mudança precisa vir de dentro para fora. Então, naturalmente, que é disso que a gente vai estar falando, ou seja, resoluções para um ano verdadeiramente novo implica em falar de nos tornarmos alguém verdadeiramente novo. Então, antes de sugerir algumas resoluções que poderão nos ajudar nessa transformação,
eu gostaria de abordar alguns conceitos, princípios ou estratégias que podem fazer a diferença. Ana Paula, você que está com a projeção, não é isso? Sim, querido. Então, por favor, pode projetar. O primeiro slide é só o título, então o segundo slide. Que são essas. Eu vou estar trazendo 6 tópicos, conceitos, estratégias, princípios que podem nos ajudar na definição das nossas resoluções, no direcionamento dos nossos objetivos para 2021. E essas 6 são: eu vou estar falando sobre a diferença entre desejo e necessidade, a diferença entre intenção e obrigação, a diferença entre metas e propósitos, a diferença entre urgente e importante. Vou falar sobre a necessidade de reconhecer a nossa motivação e falar também sobre a estratégia de pensar em prazos mais longos e agir um pouco a cada dia, né? Um passo a passo, pequenos passos dados continuamente no dia a dia. Obrigado. Pode tirar a projeção. Isso. Então, começando pela diferença entre desejo e necessidade. Nós temos muitos desejos, né? É natural do ser humano ter desejos. Errado nos desejos, podem ser desejos legítimos, né? Podem ser desejos saudáveis, mas há uma diferença importante entre desejo e necessidade, porque se nenhum dos meus desejos se concretizar, nem minha vida, nem minha saúde correm risco. Eu posso ficar frustrado, chateado, mas não há qualquer consequência grave diretamente causada pela não realização dos meus desejos. Por outro lado, se uma das minhas necessidades essenciais não for adequadamente suprida, atendida, então meu bem-estar, minha saúde ou até minha vida serão afetados. E parte do dilema que a gente vive hoje em dia é que todo o esforço, né, das campanhas publicitárias, todo o esforço da mídia é justamente para transformar desejos em necessidades. Então, frequentemente, o que é apenas um desejo, a gente pensa que é uma necessidade. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente refletir com calma para ter certeza se é uma necessidade mesmo. A diferença entre intenção e obrigação. Essa é uma coisa mais sutil. Porque observe que toda vez que você diz eu tenho que fazer tal coisa, esse tenho que fazer tal coisa, surge uma resistência dentro de você. E quem explica isso é Newton. A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, explica esse fenômeno. Porque ele diz que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade e em sentido oposto. Então, esse tenho que expressa uma obrigação, algo que nos é imposto. E toda vez que eu sinto ou penso, há uma reação interna, né, que anula essa energia. Então, simplesmente não funciona. Quando a gente diz eu preciso fazer tal coisa, também se gera uma resistência interna. Embora preciso fazer ou preciso de tal coisa possa estar se referindo a uma necessidade, a frase também pode expressar algo que não nasce da nossa vontade, mas de uma obrigação ou imposição. Então, a melhor forma de canalizar as nossas energias para um propósito é pensar, sentir e falar em termos de eu escolho fazer tal coisa, eu escolho realizar esse objetivo, eu escolho fazer essa mudança na minha vida.
ou minha intenção é esta. Quando nós pensamos, sentimos e falamos nesses termos, nos termos de uma escolha que eu faço, a gente sente que não há resistência interna, porque o corpo, o coração, a mente e a alma estão alinhados em realizar esse propósito. A gente sente que as coisas fluem com muito mais naturalidade, porque é uma escolha que eu estou fazendo. Talvez algumas pessoas pensem, bom, mas então as leis de Deus não são uma obrigação? Nesse sentido que eu estou falando, não são, porque Deus não nos obriga. Obrigar alguém a fazer uma coisa seria, por exemplo, colocar uma arma na cabeça da pessoa e dizer, você é obrigado a fazer isso. Isso é obrigar alguém. Deus não nos obriga. Deus oferece as suas leis, né, através dos manifestantes de Deus, através das escrituras sagradas, e nos dá o livre-arbítrio. Portanto, obedecer às leis de Deus é uma escolha. É uma escolha que o ser humano faz. Não é uma obrigação, é uma escolha. Tanto que tem gente que não faz, não obedece, não segue, ou até escolhe essa eu vou obedecer, essa eu não vou obedecer. Então, Deus nos conferiu o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha. Então, quando você definir uma meta ou um propósito, você pode até dizer, né? Lembra nos filmes quando tem um representante do Estado que diz, pelo poder a mim conferido pelo Estado de tal, eu vos declaro marido e mulher, quer dizer, aquela pessoa, foi outorgada àquela pessoa, àquela autoridade, um poder de celebrar um matrimônio. Então nós também podemos dizer, pelo poder a mim conferido pelo Criador, eu escolho realizar esse objetivo, porque ele nos conferiu esse poder da escolha. Eu sei que vários desses assuntos podem ter ponderações, questionamentos de vocês. Por favor, podem né, acho que na organização da reunião eles pedem que fique para o final, né? Então podem anotar para a gente conversar no final. Terceiro ponto que eu queria falar é um pouco sobre a diferença entre metas e propósitos. Claro que esses dois termos podem ser definidos de diversas formas e talvez até em alguns contextos sejam empregados como sinônimos. Mas para fins dessa nossa conversa hoje, eu vou propor uma distinção. Que distinção é essa? Meta é algo concreto que você deseja realizar ou conquistar e que tem um ponto de chegada. Ou seja, uma vez que a meta for alcançada, ela se extingue, porque ela já foi realizada. Por exemplo de meta, comprar uma casa, um carro, um celular, fazer um curso, uma viagem, emagrecer, ler uma coleção, a coleção inteira de Harry Potter, tudo isso são metas. Uma vez que a ação é concretizada, a meta se esgota. É necessário ter metas, é importante ter metas na vida, mas não é suficiente. Necessário, mas não suficiente. Nós precisamos também de objetivos que sejam permanentes, que sejam duradouros. E são esses que eu estou chamando de propósitos. Os propósitos nos impulsionam em uma direção, mas sem ter um ponto de chegada. Parafraseando Eduardo Galeano, quando descreve as utopias, né, nós podemos comparar os propósitos ao horizonte, que avança, que se distancia da gente a cada passo que a gente dá em direção a ele. E Galeano diz que é para isso que servem as utopias, é para isso que serve o horizonte, para nos mover, para nos impulsionar continuamente, já que o propósito é algo que não se esgota. Exemplos de propósitos podem ser desenvolver a minha capacidade de amar, ser generoso, me aproximar mais de Deus, compartilhar meu tempo com quem necessita, meu conhecimento com quem deseja aprender, orar e meditar. Esses são objetivos que nunca vão terminar. Quanto mais eu persistir na realização desses objetivos, mais eu irei me aprimorar.
Então, muitas pessoas se contentam em definir apenas metas. E a maioria das metas se limita a questões relacionadas ao corpo, ao trabalho, às finanças e conquistas materiais. E tudo isso é legítimo e importante, mas se reduzirmos o nosso viver a essas questões, nós não estaremos vivendo na plenitude. Nossa plenitude requer que cuidemos também de nossa alma, mente, emoções, autoconhecimento e a nossa relação com Deus. Então, se me permite uma sugestão, eu sugiro que você inclua em suas resoluções tanto metas específicas quanto propósitos amplos que expressem o seu caminho evolutivo e impulsionem o seu aperfeiçoamento. Também quero falar um pouco sobre a diferença entre urgente e importante, né? Porque falamos de propósitos e a questão, o X da questão, onde os propósitos não avançam, é porque eles precisam ser trabalhados diariamente, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os propósitos, né, esses grandes objetivos de vida, esse direcionamento, não podem ficar passivamente aguardando aquela famosa frase que a gente diz: quando eu tiver um tempo, então eu vou fazer isso. Nós temos uma tendência muito forte de deixar esses propósitos maiores por último, nas nossas prioridades, ou seja, prioridade é a forma de utilizar o seu tempo, né? Prioridade não é uma palavra bonita que a gente, né, cola em cima de um objetivo. Isso aqui é prioridade. Eu sei o que é a minha prioridade quando isso está refletido no tempo que eu dedico àquilo. Então, prioridade e tempo podem ser vistos como sinônimos. Se é prioridade, eu tenho tempo. Se eu tenho tempo, é porque é prioridade. Se não é prioridade, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, é porque não é prioridade, né? Então, porque os propósitos, como não há um prazo, não há um produto a ser entregue, não há um ponto de chegada, a tendência, quer dizer, facilmente a gente procrastina, facilmente a gente deixa para amanhã, para depois, né, semana que vem, ano que vem, e a vida vai passando, né? Porque nós acabamos nos iludindo com a ideia de que há algo mais importante, ou desculpe, mais urgente, há algo mais urgente a ser feito. Então, essa é a diferença, né? As coisas importantes nem sempre são urgentes. Então, não vai acontecer nada se eu não fizer, né? Então, escovar os dentes, pegando um exemplo bem simples, escovar os dentes nunca é urgente, mas é importante. Porque eu posso não escovar hoje, não escovar amanhã e talvez não aconteça nada. Mas se eu não encontro tempo para escovar meus dentes diariamente, finalmente eu vou sofrer graves consequências. Então, uma coisa interessante da gente observar é que, em geral, o que é importante, a definição do que é importante para você, nasce dentro de você. Isso é importante para mim, ou seja, eu sinto essa necessidade de realizar essa ação, essa atitude, porque ela é importante para mim. Mas o que é urgente, muitas vezes é definido pelos outros. Os outros dizem, é urgente, você tem que responder essa mensagem agora. O WhatsApp diz, é urgente, porque bipou, você tem que ler e tem que responder. Então, a vida da gente acaba sendo pautada, o tempo da gente acaba sendo pautado pelas coisas urgentes que são definidas ou impostas pelos outros. E a gente vai deixando as coisas importantes para depois. Então, de urgência em urgência, de meta em meta, a vida se esvai sem que tenhamos cuidado daquilo que realmente fará a diferença. Então, nós precisamos aprender a focar no que é importante muito mais do que nas coisas urgentes, né? Frequentemente, pelo menos no âmbito do trabalho, o que é urgente, né, daqui a pouco já não é mais. Diziam que era urgente, mas já passou e não aconteceu nada.
Então, a gente tem que desenvolver mecanismos para diferenciar melhor o que é urgente e o que é importante. O outro elemento que eu gostaria de colocar para a nossa reflexão é que quando a gente define, né, nossas metas, nossos propósitos, a gente precisa reconhecer qual é a nossa verdadeira motivação, né? O que me motiva a considerar esse intuito relevante? Ou seja, para que eu quero realizar tal coisa? Não é exatamente por quê, é para quê. O porquê significa o que me leva, né? Que motivos anteriores eu tenho que podem estar me levando a fazer essa escolha. Mas o para quê fala do propósito. Qual é o meu propósito em fazer isso? Então, por exemplo, eu não percebia a diferença entre essas duas perguntas. E muitas vezes no primeiro dia de aula, para os alunos do curso de medicina, eu perguntava por que você escolheu medicina. E cada um tinha sua história, sua explicação. Até que um amigo me falou, olha, por que muitas vezes a pessoa não sabe, ou seja, os motivos que levaram ela a escolher podem ser inconscientes, né? Mas para que significa com que propósito você quer realizar o curso de medicina, isso ele pode escolher, isso ele pode mudar, isso ele pode até ter vindo por uma motivação mesquinha ou interesseira, mas mudar isso e direcionar o seu propósito de fazer medicina para o bem-estar coletivo. Então, é importante ter clareza, né, das nossas motivações, das verdadeiras motivações, porque uma das formas de viver inconscientemente é lutar por metas e objetivos que, no fundo, correspondem, quer dizer, não nascem de nós mesmos, correspondem a expectativas sociais, correspondem a crenças limitantes que temos a respeito de nós mesmos, a exigências descabidas que partem de outras pessoas, ou a tentativas da gente provar algo a alguém. Então, quando eu quero algumas perguntas que a gente pode se fazer eu quero realizar esse objetivo porque todo mundo está fazendo isso ou comprando isso? Eu quero realizar esse objetivo porque eu acredito que se eu não fizer ou não tiver ou não alcançar isso, eu não serei digno de ser amado? Então minha motivação, na verdade, é através dessa ação, dessa conquista, é ser digno de ser amado. Mas não é nada que eu possa realizar, né, ou conquistar que vai me tornar digno de ser amado. As pessoas que me amam vão continuar me amando, mesmo que eu faça besteira, mesmo que eu cometa erros graves, elas vão continuar me amando. Podem ficar tristes, podem ficar decepcionadas, mas não vão deixar de me amar. E as pessoas que não me amam não vão passar a me amar porque eu fui o campeão olímpico, porque eu obtive doutorado, porque eu comprei uma casa grande. Ninguém vai me amar porque eu conquistei algo, né? Eu quero realizar esse objetivo porque quero provar algo a alguém, né? Tem uma fase da vida que a gente está tentando provar algo a alguém, né? Cada um é uma coisa diferente, né? E quando a gente se dá conta disso e se liberta disso, é realmente extraordinário. Eu quero realizar esse objetivo porque todos os meus amigos acham que é isso que eu devo fazer. Os amigos podem ser bem intencionados e podem estar dando dicas preciosas para a gente. Mas eu preciso ver se essa motivação, se esse desejo, se esse propósito é meu ou é dos outros, né? Da mesma forma, eu quero realizar esse objetivo porque minha família está me cobrando e pressionando a buscar isso. Então não é uma motivação pura, né? Eu quero realizar esse objetivo porque se eu não alcançar isso, serei visto pela sociedade como um fracassado.
Então, quantas coisas as pessoas fazem para tentar provar, para tentar mostrar, para não ser rotulado como um fracasso, como um perdedor, né? E esses propósitos são propósitos que não trazem realização, porque você alcança e vê, poxa, mas nem por isso eu fiquei com medo de ser um fracasso, nem por isso eu me tornei mais aceito, mais amado. Então, ela sempre vem com uma frustração. Por outro lado, quanto mais nobre for a motivação, a minha motivação para alcançar um determinado objetivo, quanto mais gente puder se beneficiar por aquilo que eu quero realizar, quanto mais meus planos estiverem alinhados com a vontade de Deus, mais auxiliado, amparado e guiado eu serei. Então, é algo que a gente pode refletir e ver esse propósito, essa meta que eu estou definindo, ela vai contribuir para outras pessoas, ela vai trazer bem-estar de alguma forma para a minha família, para a comunidade, para a sociedade como um todo. E se a resposta for sim, então ter isso como uma prioridade da nossa motivação. Deixa eu tomar um golinho. Ok. O sexto ponto é bem interessante. Eu coloquei pensar no longo prazo e agir um pouco a cada dia. E eu trago isso baseado em duas coisas que eu aprendi. Uma foi com Tony Robbins, né, que o famoso, enfim, escritor, palestrante, motivacional, enfim, é um cara muito inteligente, muito sábio, enfim, que tem ajudado a muitas pessoas mudarem a sua vida. E foi ele que disse o seguinte: a maioria das pessoas superestima o que conseguirá realizar em um ano e subestima o que é capaz de concretizar em 10 anos. Então aí eu entendi por que um dos motivos, né, pelos quais tantas resoluções de início de ano fracassam. Porque a gente, quando define essas resoluções, a gente pensa em tanta coisa que não é, na verdade, possível realizar em um ano. Mas se a gente essas metas para um período de 10 anos, a gente poderia realizar elas e muito mais. Então, talvez a escala de tempo que nós usamos para definir nossos objetivos não seja mais apropriada, né? Seja essa coisa de um ano, que é um período curto, e que a gente acaba exagerando no que acha que vai realizar, quando se a gente pensasse em 10 anos, a gente consegue fazer muito mais coisas. E a segunda coisa que eu aprendi em relação a isso é desse livro Hábitos Atômicos, de James Clear, né? É um livro interessantíssimo, vale a pena para quem quer conquistar bons hábitos ou eliminar maus hábitos, tá? E ele traz um dos exemplos, um dos casos que ele conta é sobre a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, né? A equipe de ciclismo britânica, durante um período de quase 100 anos, só tinha ganho uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e nunca haviam vencido a principal prova de ciclismo do mundo, que é o Tour de France. Então, no ano de 2003, eles contrataram um novo técnico, né, o diretor de performance, Dave Brailsford. O que esse cara fez? A filosofia desse cara é muito interessante. Ele dizia: nós vamos identificar todos os aspectos, todos os detalhes envolvidos no nosso trabalho, no ciclismo, e em cada detalhe nós vamos procurar melhorar 1% de cada vez. Bom, quando a gente pensa assim, melhorar 1% é quase que nada, né? Então, a gente tende a depreciar, a menosprezar o que 1% de melhora representa. Só que não é 1% de melhora em uma só coisa. É 1% de melhora em todos os aspectos envolvidos. Então ele cita exemplos
das coisas que eles foram melhorando. E coisas assim, que vão no nível de detalhe inacreditável. Por exemplo, contrataram um cirurgião para ensinar individualmente a cada atleta como lavar as mãos, a forma correta de lavar as mãos. Para quê? Para evitar, para reduzir a incidência de resfriado nos atletas, para que eles tivessem melhor desempenho. Fizeram uma análise também individual de cada atleta para identificar qual o melhor tipo de colchão, o melhor tipo de travesseiro, o melhor líquido para reidratação individualizado de cada um deles. O travesseiro e o colchão é para eles dormirem melhor na véspera da prova e terem melhor desempenho. Então, outro exemplo assim, que você não acredita, o caminhão que transporta as bicicletas da equipe de ciclismo, a parte interna do caminhão foi toda pintada em branco. Para quê? Para que eles pudessem enxergar até um grão de poeira, né, que pudesse ter dentro do caminhão e que pudesse afetar o desempenho das bicicletas. E vários outros exemplos. Mas assim, o que aconteceu? Em 4 anos, a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha começou a ganhar prêmios e mais prêmios, e num período de 10 anos, de 2007 a 2017, eles conquistaram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e 5 vitórias no Tour de France, né, que é aquela corrida que eu mencionei. Então, daí James Clear mostra que se você melhora ou aumenta uma coisa 1% por dia a cada dia, ao final de um ano, o aumento é de 37 vezes. 37 vezes de melhoria, de aumento de desempenho ou de qualidade. Então, isso chama atenção para esse fato, que é um princípio, né? Algo que Abdu'l-Bahá sempre falava, repetia para as pessoas, pouco a pouco, dia após dia. E nós temos a tendência de pensar em grandes saltos, em grandes transformações, em coisas radicais, quando o segredo, na verdade, é persistir nos nossos propósitos e avançar um pouquinho a cada dia, entendendo que isso é uma caminhada de longa duração. Ok, então esses são alguns princípios, algumas estratégias que a gente pode conhecer, compreender e ajudar a gente a definir, escolher nossas resoluções com maior consciência e centramento. E assim, claro, vamos ter mais chance de êxito, né, nas nossas resoluções. E eu vou sugerir apenas 3 resoluções que cada um de nós pode adotar. E as 3 se encaixam na categoria dos propósitos, ou seja, são caminhos nos quais podemos evoluir infinitamente. E então, o primeiro propósito, né, vou colocar na forma de perguntas. E se eu olhar para mim mesmo com os olhos de Deus? Como seria olhar para mim mesmo com os olhos de Deus, não com os meus olhos, não com os olhos dos meus pais, não com os olhos da sociedade, não com os olhos dos outros, né? Mas com os olhos de Deus. E como é o olhar de Deus? Por favor, Ana Paula, você pode projetar o terceiro slide? Pronto, é um versículo de palavras ocultas que Bahá'u'lláh diz: ó filho do ser, com as mãos do poder eu te fiz, com os dedos da potência eu te criei, e dentro de ti coloquei a essência de minha luz. Que estejas contente com isso e nada mais busques, pois é perfeita a minha obra e inexorável o meu mandamento.
Não questiones, nem alimentes dúvida sobre isso. Então, primeiro, Bahá'u'lláh, nesse versículo, descreve, né, a como Deus nos criou, com as mãos do poder, com os dedos da potência. Depois, ele nos revela esse grande segredo, né, que dentro de nós está a essência da luz de Deus. É assim que Deus nos vê, como uma lâmpada, né, dentro da qual Ele próprio, com as suas próprias mãos, com os seus próprios dedos, colocou a essência da sua luz, glória, do seu esplendor. Isso está dentro de cada um de nós. E ele ainda diz: não questiones, nem alimentes dúvida sobre isso. E o que a gente faz? Eu acho que Bahá'u'lláh só falou isso porque não me conhecia, porque eu não tinha nascido na época, por isso Bahá'u'lláh falou assim. Mas se ele me conhecesse, já teria dito assim: quase todo mundo eu fiz isso, mas nem todo mundo é assim. E assim, o versículo não está deixando margem, né, para essa interpretação. Está dizendo que foi assim que Deus nos criou. E que nós precisamos estar contente com isso. Porque se dentro de mim está a essência da luz de Deus, o que mais eu posso querer? Por que eu fico... E nada mais busques. Por que eu fico buscando defeitos e coisas para criticar em mim mesmo? Né? É perfeita a minha obra e inexorável o meu mandamento. Esse é o olhar de Deus para nós. É assim que Ele nos vê, né? E que nós também precisamos aprender, né? Essa é a sugestão da resolução, é nos olharmos com o olhar da perfeição. Ele diz: minha obra é perfeita, né? O olhar do amor pleno e incondicional, do perdão absoluto, do pai que espera pelo filho pródigo. Esse é o olhar de Deus para nós. Geralmente a gente pensa que o filho pródigo são os outros, que nós somos o filho obediente, o filho certinho, mas não, todos nós, eu acho, todos nós somos filhos pródigos, porque todos nós em algum momento vacilamos, todos nós em algum momento nos afastamos, todos nós... Aqui ele diz: não duvides nem questiones. A gente duvida, a gente questiona, a gente acha que não é com a gente, né? E ele pede para a gente não fazer isso. Então, como seria se eu focalizasse sempre nas minhas potencialidades? Porque o olhar de Deus não focaliza as nossas fraquezas, falhas e erros. Ele olha sempre para as nossas potencialidades. Por isso que é um amor infinito, porque está sempre acreditando e confiando que nós vamos aprender, que nós vamos melhorar, que nós vamos evoluir, que a nossa potencialidade é infinita, né? E isso me lembra um texto de Pitágoras, né, do filósofo grego, que diz assim: procuram longe os bens cuja fonte em si trazem. Está falando do ser humano, né? Que nós procuramos longe de nós os bens que estão já dentro de nós. A fonte desses bens está dentro de nós. E isso, então, quando a gente procura fora de si essa luz, esse amor, essa aceitação, isso é a definição de pecado, porque a definição original, a palavra pecado, originalmente era a distância entre a flecha e o alvo. Então tem o alvo, né? Eu atiro a flecha, aqui está o centro, né? O olho da mosca, né? Digamos, e eu acertei aqui. Essa distância a flecha pegou e o alvo é chamado pecado. Então, se eu me distancio do alvo, pecado é maior.
Se eu me aproximo do alvo, o pecado é menor. Então lembram daquela oração que diz: meu Deus, meu Rei, alvo de meu desejo? É porque Deus é o alvo do nosso desejo. Mas às vezes a gente, né, não está bom de mira e acerta em outro canto. Isso é pecado. É apenas a distância que a gente precisa, né, corrigir e cobrir para chegar mais perto do verdadeiro alvo da nossa existência. Então passa o próximo slide, por favor. Ana Paula. Isso. Então, se você decidir abraçar essa resolução, você pode, né, usar esses termos. Eu escolho olhar para mim mesmo com os olhos de Deus. E isso é uma caminhada longa, né? A gente não vai conseguir imediatamente, mas a gente pode melhorar 1% a cada dia. Pode tirar o slide, por favor, Paula. Segunda resolução que eu queria compartilhar é também na forma de pergunta: e se eu amar como se hoje fosse meu último dia? Como seria amar a mim, aos outros, a vida, a Deus, como se hoje fosse meu último dia neste plano da existência? Como seria amar sem condições, sem colocar condições, exigências, condicionalidades? Se você fizer isso, então eu te amo, se não fizer, eu não te amo. Como seria amar a mim mesmo como se eu fosse merecedor do mais puro e sincero amor? Porque, na verdade, cada um de nós é merecedor do mais puro e sincero amor de si por si mesmo. Mas nós agimos muitas vezes como se não fôssemos. Mas se hoje fosse meu último dia, eu não tentaria me amar com todo o amor, com toda a pureza, com toda a sinceridade? Como seria aceitar as pessoas exatamente como elas são? Porque também, se fosse meu último dia, eu não tentaria, né? Eu não é nem tentar, eu não aceitaria de fato as pessoas como elas são. E como seria amar a Deus com a intensidade de quem irá encontrar-se com Ele logo logo? Então, esse logo logo, quanto tempo é? Esse é o grande mistério. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem, né? Então, quando a gente para pensar, todo dia é nosso último dia, porque é a oportunidade que a gente tem. O amanhã é uma incógnita. Então, se eu amar como se hoje fosse meu último dia, eu amaria sem reservas, né? Então, como seria viver essa condição de entrega ao amor, né? Se o amor é um dos propósitos da nossa existência, mas a gente resiste, a gente não se entrega, a gente teme, a gente, enfim, cria barreiras. Paula, por favor, o próximo slide que traz essa, né, resolução seria, então, eu escolho amar como se hoje fosse meu último dia. E imagine como é a cada dia eu relembrar e reafirmar essa escolha. E amar naquele dia, só aquele dia, como se fosse o último dia. Imagina quanto que a gente progrediria na nossa capacidade de dar amor, de receber amor, de se entregar ao amor. Obrigado. Pode tirar a projeção. E a terceira sugestão de resolução é: e se eu fizer as pazes com a realidade? Fazer as pazes, né? Nós falamos tanto de paz, mas a gente vive em conflito, vive em guerra, não necessariamente com os outros, né? Mas como seria fazer as pazes com a realidade, né? Com o que é, como os americanos dizem, né? É o que é. Como seria estar em paz com isso? Como seria
fazer as pazes com o meu corpo, com a minha aparência física? É impossível isso? Como seria fazer as pazes com a minha infância, com o meu passado? Como seria fazer as pazes com os erros que eu já cometi? É bom, né, a gente esclarecer que fazer as pazes é totalmente diferente, né, de eu querer justificar ou de eu achar que sim, fiz certo, de eu negar. Muito pelo contrário. Fazer as pazes com os erros que eu cometi é admitir os erros, né? E entender que eu posso, ao aceitá-los, eu posso transformá-los em aprendizado. E enquanto eu não fizer as pazes com eles, eu vou estar ou negando, ou soterrando, ou fugindo, né? Não olhando. E se eu não olho, eu não aprendo. Então, fazer as pazes, quando a gente fala de aceitação não quer dizer achar que foi certo, que estava certo, né? Aceitação é simplesmente parar de brigar com aquilo. Como seria fazer as pazes com tudo aquilo que está fora de meu alcance, com tudo aquilo sobre o qual eu não tenho qualquer controle ou influência? Estar em paz é o que é. Toda essa situação da pandemia hoje no mundo evidenciou muito isso. E as pessoas que não conseguiram decifrar esse aspecto, ou seja, de que aquilo que está no meu controle, não adianta eu sofrer, não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu ficar com raiva, não, é o que é, eu preciso aceitar, né? Então, as pessoas que não conseguiram decifrar essa questão estão sofrendo muito, quer dizer, não só sofrendo todas as perdas e dores que efetivamente existem e afetam todos nós, mas estão sofrendo também por aquilo que elas não têm como modificar. Então, toda a pandemia está mostrando para a gente que a realidade é muito maior do que nós e que nós não conseguimos controlar a imensa maioria das coisas. O que a gente pode controlar é o que está dentro da gente. A gente não controla o que os outros vão falar para a gente, o que os outros vão fazer com a gente, a forma como os outros vão tratar a gente. A gente não controla o que acontece no mundo, na política, na saúde pública, no meio ambiente, enfim. Então, não se trata de dizer que está tudo bem, mas é estar em paz. Fazer as pazes. Fazer as pazes é dizer é o que é. Sair desse conflito que a gente vive de não aceitar as coisas como elas realmente são. Não aceitar o seu próprio corpo, não aceitar a sua história, não aceitar as outras pessoas, né? Não aceitar a pandemia, não aceitar o mundo, né? Então, para terminar, por favor, Ana Paula, pode projetar o último. Ah, sim, temos mais um slide com essa sugestão de resolução. Vanessa está colocando aqui que quem desejar pode escrever as perguntas aqui no chat. Então, eu escolho fazer as pazes com a realidade. E fazer as pazes com a realidade é viver em paz, né? Coisa que todo mundo, vamos dizer, fala e busca, mas não se dá conta de que existem algumas ações que a gente pode tomar que transformam isso em realidade e alguns pensamentos que tiram a gente dessa condição da paz, né? Então agora, por favor, Paula, o último slide. Também é um versículo de palavras ocultas. Bahá'u'lláh diz: ó filho do amor. Olha que lindo, né? A forma de se dirigir a nós, seres humanos. Filho do amor. Estás apenas a um passo
das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Que des esse passo e com o próximo avances para o reino imortal e entres no pavilhão da eternidade. Dá ouvidos, então, àquilo que foi revelado pela pena da glória. Quanto mais eu reflito, observo em mim, nas outras pessoas, o processo de transformação, mais eu me convenço que em cada coisa que a gente quer se transformar, nós estamos a apenas um passo. Apenas um passo. E quando a gente dá, é um passo que a gente evita, a gente procrastina, a gente racionaliza, a gente fica falando, antes de dar o passo, ele parece gigantesco, parece impossível, intransponível, infinito. Depois que a gente vence todas essas resistências do ego e dá o passo, a gente descobre, poxa, era só um passo. Era grande, mas era só um. Todos os processos de transformação que eu tenho, né, observado, como eu disse, em mim e em outras pessoas, foi só um passo. Então nós precisamos perder o medo de dar esse um passo. Né? É só um. Agora, então, estás a um passo do quê? Das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Então, esse amor, né, de nos amarmos, de amarmos a Deus, de amarmos a vida, amarmos o próximo, estamos a um passo disso. Então, que des esse passo. Olha o Pai amoroso. Né? Quanto amor nessa palavra. É um pai amoroso olhando para a criança e dizendo, dá esse passo. É o pai que tá, né, que estende as mãos para o bebê que está, né, não tem aquele momento que o bebê fica em pé e fica balançando, que quer dar o seu primeiro passo. E o pai estende a mão, venha, venha, venha. E enquanto que o bebê hesita e às vezes senta e depois levanta, então ele está dizendo, dê esse passo. Mas não se contente com isso. Com o próximo passo, avança para o reino imortal e entra no pavilhão da eternidade. Que convite maravilhoso. Agora, então, dá ouvidos então àquilo que foi revelado pela pena da glória. Significa que, quer dizer, pode significar que para a gente realmente ouvir aquilo que a pena da glória revelou, a gente precisa ter dado esse passo. Né? Precisa ter superado esse medo. Né? Bahá'u'lláh diz, o amor é uma luz que não habita em um coração dominado pelo medo. Dominado. Não é que um coração que tenha medo, porque provavelmente todo coração tem algum medo. Né? Mas não pode deixar o medo dominar. Se deixar o medo dominar o coração, ali é um lugar onde a luz do amor não habita. Então, nesse sentido, o medo é a antítese do amor. Né? Porque amor é entrega, amor é confiança, amor é aceitação. Medo é o contrário disso tudo. Então, todas essas resoluções, né, caso alguém deseje abraçar uma ou duas ou as três e outras tantas, nós estamos a apenas um passo delas. Né? E Deus está nos chamando, ó filho do amor, dê esse passo, né? Se aproxime, venha para junto de mim. Né? Então é isso, amigos. Como eu falei, eram coisas bem simples e óbvias, né? Mas que talvez a gente possa refletir com mais calma e fazer boas resoluções para esse ano que se iniciou, né? Para que a gente possa dar esse passo. Muito obrigado. Querido Feise, muito obrigada. Foi realmente maravilhoso, sim, todo esse
conhecimento que você trouxe com muitas perguntas, né? Eu vou ouvir de novo essa palestra, fiz várias anotações, mas a cada passo da sua palestra eu vou pausar e vou anotar e vou refletir, para que realmente esse ano seja um ano melhor, né? E quando você falou sobre dar um passo em direção a Deus, eu me lembrei daquele trecho da Bíblia que diz que quando nós damos um passo em direção a Deus, ele dá 1000, né, em nossa direção. Então, a gente, poxa, imagina 2, são 2000, né? Então, cada passinho que a gente dá, cada esforço, tem um significado espiritual muito grande, né? Então, muito obrigada pela palestra. E agora, acho que já tem uma pergunta já no chat, a Ana Paula coordena essa parte, e os amigos que pensarem aí em outras perguntas ou comentários também podem ficar livres para fazer. Sim. Só as fáceisinhas, viu, Ana Paula? Mas Ramin tá aí para ajudar. Então, temos aqui uma pergunta interessante. Amor cria dependência e, consequentemente, apego? Eu não sei, assim, não cria. Pelo contrário, amor cria liberdade. Então eu não sei exatamente de que amor está falando e de que dependência está falando. Porque uma forma da gente ver o direcionamento da vida da gente tem duas direções opostas que a gente pode escolher, né, ou consciente ou inconscientemente, porque na maioria das vezes não é consciente, como direção de vida. Uma é o amor, a outra é o poder. Então, o que gera dependência, controle, medo, ciúme, dominação, a desconfiança é o poder, a busca do poder. Então, quando eu direciono minha vida para o poder, eu fico com medo que alguém tente tomar esse poder de mim, eu fico com medo que alguém não se submeta ao meu poder, eu tenho ciúme, eu tenho inveja. Quando a gente direciona para o amor, então o amor leva à confiança, à entrega, ao perdão, à servitude, à partilha, ao companheirismo, à cooperação. Então, é muito interessante essa reflexão sobre em que direção eu estou indo, né? Em busca do poder ou em busca do amor. Eles são incompatíveis, né? E tem uma música de Jimmy Cliff interessante, que ele diz que quando os homens substituírem o amor pelo poder do amor, então a verdadeira paz será estabelecida. Mais ou menos essas palavras, né? O músico Jimmy Cliff, jamaicano. Então, e é perfeita a frase, né? Então, assim, a maioria das pessoas é movida pelo amor ao poder, né? É um amor, mas é ao poder. E o que a humanidade precisa é do poder do amor nos conectando e nos direcionando. Então, eu não sei se eu consegui chegar no ponto que faz Z, também não sei qual faz Z mas enfim, que faz Z quis perguntar. Se não cheguei, por favor, elabore mais a pergunta para eu tentar contribuir melhor. Cristiano, acho que ela falou apego e não poder. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quem falou que eu não escutei direito? Foi Paulo. Foi o Paulo? Acho que ela falou apego. Sim. Amor cria dependência e, consequentemente, apego. Sim. Bom, tá. Apego eu consigo entender melhor do que dependência. Amor pode gerar apego? Pode.
talvez a resposta a isso seja a gente, de certa forma, ter uma clareza da nossa escala de amor, porque nós temos amor e apego aos nossos filhos, à nossa família, né, aos nossos amigos, né, mas também temos o amor a Deus. Então, essa é uma situação bem concreta que acontece na vida de muitas pessoas. São momentos que a gente tem que definir qual é nossa maior lealdade. É a Deus ou é a alguém que a gente ama? Né? E não são momentos fáceis, não são momentos fáceis, mas é preciso muita consciência para a gente entender que o nosso amor a Deus precisa superar todos os outros amores, porque só Deus pode ser o centro da nossa existência. Sim. Próximo, nós temos uma observação do Rami, muito rica, a palestra. Quando o palestrante gera desafios e reflexões para a fim, né, da nossa transformação, e a tarefa de contínua mudança de hábitos de 1 a 1%, assim parece que a mudança fica mais palpável. Mas temos que assistir essa palestra mais vezes, como a Vanessa colocou no início, né? Muitas vezes, refletindo, anotando. É isso. Obrigado, Rami. Aí Faizer completou, né? Como se livrar do apego? Mas eu adorei a resposta, valeu, obrigada. Como se livrar do apego? Esse é o tema de uma outra palestra. Então, todos os manifestantes de Deus nos falaram sobre o desapego, né, ou desprendimento, que é sinônimo, e para isso sempre nos chamaram a atenção da impermanência das coisas. Então, o apego é uma ilusão criada pelo nosso ego, né? O ego, que é o nosso eu inferior, ele tem por natureza a necessidade de crescer continuamente, e para isso ele cria conexões, cria identificações, cria apegos, né, a coisas. Por exemplo, títulos acadêmicos, né? A gente sabe que a universidade é um meio, né, de egos aflorados. Por quê? Porque as pessoas acham que eu sou, né, eu sou doutor, né? Eu sou professor titular, eu sou o reitor, eu sou isso, eu sou aquilo. Na política também, enfim, no sistema judiciário, em muitos ambientes, né? Nós não somos isso, né? Isso é minha profissão, esse é meu título acadêmico. O que eu sou, só Deus sabe, né? Quer dizer, o que eu sou é aquilo que Deus vê em mim, não os diplomas que eu carrego, não a conta bancária que eu tenho, não o carro que eu uso para me exibir. Então, mas o ego, para se fortalecer continuamente, cria essas identificações. Então, eu sou doutor, eu sou professor, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, quando alguém, de alguma forma, toca isso, ou questiona isso, ou coloca isso em xeque, ou eu vejo alguém que tem mais títulos do que eu, então eu me sinto ameaçado. Então, isso é uma forma de apego, né? O ego se identifica com os objetos. Então, você vê que tem pessoas, por exemplo, que tem um carro, que se alguém encostar no carro, ele reage com mais violência do que se alguém tivesse dado um soco nele próprio, porque ele está tão identificado com o carro, com a casa, com aquela coisa, que ele acha que alguém mexer naquilo está agredindo a ele. Então,
isso são formas de, de apego, que obviamente é uma ilusão criada pelo ego. E o desafio da vida pode ser perfeitamente resumido nesse esforço para a gente se libertar dessas identificações, né? E se aproximar da essência. A essência é Deus, né? Então, o processo do desapego é a gente entender que isso tudo é uma ilusão, uma grande ilusão criada pelo ego, né? De que eu possuo isso, eu tenho aquilo, eu, né, ocupo esse lugar, né? E quando a gente vê, como eu falei, em todas as escrituras sagradas, né, isso é continuamente alertado de que essas coisas são passageiras, essas coisas são fugazes, são impermanentes, não se apegue a elas, né? Não se deixe iludir, né? Porque podem desviar a gente completamente do caminho. Fez, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer e eu acho muito interessante quando você fala que você é médico e terapeuta sistêmico. Qual que é a diferença? Acho isso um barato, porque o médico fala assim, eu sou terapeuta, né? Fica uma coisa assim que a gente está acostumado. Bom, porque alguns anos atrás eu fui em busca, né, de me qualificar e, na verdade, num primeiro momento, em busca para mim mesmo, né, em busca de respostas para mim mesmo, mas também com um processo de crescimento profissional, de migrar, digamos, de um campo mais biológico, biomédico, né, que a medicina hoje em dia está focalizada, para um campo de trabalho mais holístico, mais abrangente. Então, a mente, as emoções, né, o sistema energético que faz parte do nosso ser. Então, fiz vários cursos, mas assim, o principal foi uma formação de 3 anos que dá esse título de terapeuta sistêmico, porque é uma abordagem terapêutica em que você prioriza o ser humano no seu contexto, nas suas relações, nas suas inter-relações pessoais. Diferente, por exemplo, da psicanálise, que vai muito no fundo no inconsciente, nas motivações mais profundas e tal. A terapia sistêmica vai ver como é que essa pessoa está inserida no mundo, como é que ela se relaciona, como é que essas conexões que ela tem afetam a vida dela, né? Legal, legal. Dizem que o segredo da felicidade, né, é ter boas relações. A gente vive mais É verdade. das relações. É isso aí. Boa noite, Fez. Eu queria fazer só uma colocação e uma pergunta também, essa coisa rápida. Eu gostei muito de toda a palestra, no finalzinho também sobre as resoluções da qual você falou. E sobre o início, efetivamente, dessa mudança que você disse, quando a gente tem a mudança do ano, né? Que realmente a gente só ocorre a mudança quando você pega, arruma suas coisas, você muda de casa e tal. É assim. Geralmente, todo ano, eu sempre quero fazer alguma coisa, escrevo, não, então vou fazer isso durante esse período do ano. Esse ano eu nem me lembrei, eu só dei conta depois que passou o ano, que eu disse, nossa, eu não fiz nenhum objetivo esse ano. Tanto que sua palestra me chamou muita atenção, né, sobre essa questão de metas e propósitos, e esse desejo, necessidade, achei tão interessante, né, porque eu nunca tinha pensado nisso, o que é que realmente, o que é que a gente deseja, que as coisas, e a própria necessidade e a importância disso. Importante que você falou de que o que não vai te fazer mal, né, não é urgente, né? O jeito que você colocou foi excelente isso, né? E o exemplo também. Aí me diga uma coisa, eu não fiz realmente nenhuma resolução esse ano. Para o quê, né? Nenhum tipo de objetivo, meta, o que é que eu quero, né? Né? Mas depois, quando você estava falando, eu estava me lembrando de umas coisas que realmente eu tenho que fazer.
Tipo, Não tem. Tem que não. não, que eu disse assim, não, porque eu já tinha Você pensado, escolhe fazer. Você não tem que nada. porque realmente, se eu não estiver dirigindo, porque quem conhece o trânsito de Salvador sabe que tá doido mesmo, então eu não estou conseguindo ir para a rua dirigir assim, e eu tentei no ano passado e quer dizer, em 2019, no final do ano, e senti um pânico, uma coisa bem horrível. Mas uma das minhas resoluções de 2020 era justamente, não, eu vou dirigir, né? Só que aí, quando eu entrei em contato com o instrutor e tudo, isso foi justamente depois das férias, aí foi em maio, aí depois entrou a pandemia, então isso tudo eu esqueci, né? Mas realmente não é uma coisa que está me impedindo de ser feliz e nem de fazer qualquer outra coisa. Eu consigo me locomover, né, de outra maneira, de Uber ou meu filho que leva, ou meu marido que leva, mas, né, indo e vindo. Mas é realmente importante a gente, no início do ano, a gente ter esse objetivo, essa meta, de fato, para que a gente possa ser feliz ou se sentir realizado. Realmente tem que ter alguma coisa. Tem que... Olha, eu vou citar Né? uma grande astróloga que eu conheci anos atrás. Fiz um curso com ela, a Adriana De Luca. Bom, o curso tinha muita gente e tal. Um dia ela estava falando e disse assim: vocês sabem por que todos esses planos que vocês fazem na época do Réveillon e tudo para o Ano Novo, nenhum funciona? Bom, eu não sabia que era assim, mas vi que ninguém negou, todo mundo concordou. Ela disse: porque vocês estão fazendo no momento errado. Porque do ponto de vista astrológico, o ano novo não é dia 1º de janeiro. Então todo mundo perguntou: quando é então o ano novo? Ela disse 21 de março. Tá? Então, do ponto de vista astrológico, ela não é Bahá'í, né? Não sabia nada sobre a fé Bahá'í. Mas ela está falando como estudiosa da questão dos astros, da questão da influência, da conexão que existe entre todos os elementos do universo, que o momento em que se inicia um novo ciclo é 21 de março, que é o equinócio, né? No hemisfério norte, onde vive a maior parte da população mundial, é o equinócio da primavera, e aqui no hemisfério sul é o equinócio de outono. Então eu achei aquilo tão interessante, porque os Bahá'ís que fazem seus planos, suas metas, suas resoluções, a tendência é que façam justamente nessa época, que é o Ano Novo Bahá'í, 21 de março. E antes do Ano Novo, você sabe, tem o período do jejum, tem os 19 dias que a gente procura se aproximar mais de Deus, orar, meditar, refletir. Então, é perfeito, assim, você tem um período que você está revendo o ano que está para terminar, num estado espiritual diferente, de mais consciência, de mais conexão com Deus, e aí você faz um plano que tem muito mais chances, né, de se concretizar, porque está alinhado também com essa força do universo. Então, a sua pergunta foi se é importante? Mas já que você quer fazer, então vá amadurecer. Deixa chegar 21 de março para você oficializar e dizer: eu escolho isso, eu tenho que não. Agora, lembrando que muitos desafios que a gente tem na vida, a gente supera sozinho. Alguns desafios que a gente tem na vida, a gente supera com a ajuda de quem está do nosso lado. E alguns desafios que a gente tem na vida... Então, é importante entender isso, porque aquilo que eu... E às vezes a gente vê alguém que diz assim: ah, não, isso aí eu resolvo. Mas como assim? Já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que você está dizendo que resolve, que vai mudar, que vai melhorar, e não conseguiu. Então, se eu, né, tentei 1 ano, 2 anos, não consegui, significa que tem algo além do que eu consigo enxergar e trabalhar, e preciso de uma ajuda profissional. Então,
E repare que você falou, eu tenho que. Então, pronto, na hora que falou, eu tenho que, já veio a força contrária, não saiu do lugar. Tá? Então, Esse ano foi assim. Esse e avalia se é algo que dá para superar sozinha, então supere, muito bem. Mas se sentir que não consegue, não tem nenhuma vergonha, nenhum demérito nisso, né? Procurar ajuda profissional para dar esse passo, porque é só um passo também. a palavra oculta que você leu também, você falava sobre um passo a cada dia e avançar, né? Isso eu achei muito. É bem assim mesmo as coisas. E quando você estava lendo, eu estava refletindo, realmente, se a gente vai começar e a gente der essa continuidade de avançar a cada dia, a gente chega lá. Mas posso fazer um comentário? Claro. É que eu tenho um netinho que agora tem 6 anos. Mas ele tinha 4 anos quando eu tinha 59. Agora eu tenho 61. E uma vez eu saí com ele para almoçar. Eu falei, Theo, a gente tem que almoçar. Ele falou, vovô, abaixa aqui. Eu abaixei. Ele falou, tem que não, vovô. Tem que nada. Eu falei, como assim, Theo? Tem que não, vovô. Eu falei, mas a gente pode almoçar? Ele falou, pode. Eu acho que esse menino, que me ensinou muita coisa, né? Passou mais ou menos uma semana, eu estava sentindo dor, não é? E tinha que ir um jantar. Eu estava subindo a escada de casa para sair, lembrei. Falei, como o menino de 4 anos está dizendo para um homem de 59 que não tem que nada e eu estou indo? Voltei para casa, para a cama, fui dormir, descansar. Viu? E acho que isso é uma sabedoria muito grande. Não é? Eu só queria também falar um comentário, já que quando você estava falando, eu estava pensando nisso. Que é uma citação bíblica, mas que está na música lá do Monte Castelo, do Renato Russo, que ele fala que é estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. Não é? E ter quem nos mata lealdade. Não é? Eu acho que esse é o chave. Quer dizer, essa questão do apego é um apego por vontade, por escolha. Como você mesmo disse, Deus não obrigou ninguém a nada. É uma escolha nossa. Sempre é uma escolha nossa. Sim. E às vezes, aí que tá, eu queria que você comentasse um pouco, às vezes eu fico assustado, porque a gente vai fazendo escolhas, não é? E a gente vai pedindo a Deus por mais escolhas. E recentemente eu fiz o contrário, pedi a Deus, olha, isso não, pelo amor de Deus, isso aí não dá, eu não estou aguentando. Mas acho que é bacana a gente pensar nisso, né? Como que Deus ele vai nos transformando. Né? Khalil Gibran fala que é como uma massa, né? Que vai apertando para servir um pão divino no banquete celestial. Né? Então eu acho bem legal essa ideia que você colocou da gente sentir, não é? Que a gente está por vontade. Obrigado. Sim, precisa ter muita consciência, né? Anos atrás, eu fiz me convidaram para uma escola de verão, enfim, com jovens e adolescentes, e aí não me lembro como é que foi, mas enfim, tinha a ver com a questão das leis de Deus, e aí um deles falou assim, porque não pode beber bebida alcoólica. Né? Eu falei, como não pode? Claro que pode. Aí todo mundo com o olho arregalado, pode? Como é que assim? Claro que pode. Pode beber bebida alcoólica, pode usar droga, sim. O quê? Tipo assim, meus pais mentiram pra mim, né? Estavam pensando, meus pais me enganaram esse tempo todo. Eu falei, pode. Você tem mão? Tem. Tem boca? Tem. Então você pode beber. Poder é isso. Você tem o poder de beber bebida alcoólica, de usar drogas. Você não bebe porque você escolhe se submeter à vontade de Deus. É totalmente diferente. O poder de usar bebida alcoólica e droga você tem. Mas você fez uma escolha, né, de viver de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus é o melhor para a gente. Então é totalmente diferente. Aí ele Então é bom dar esse susto de vez em quando nos jovens, porque
como é que chama? Para eles tomarem consciência que não é uma questão de não pode, é não quero, não é a minha escolha, né? Obrigado, Paulo. Bom, temos uma pergunta aqui, pelo avançar da hora, creio que teremos que dizer que é a última pergunta Certo. de hoje, né? Então, o Ramin está colocando aqui, doutor Fez, e no caso de uma pessoa que não confia e não quer se entregar a um profissional para resolver os seus problemas pessoais e que, por si, não consegue resolver. É uma situação frequente, né? É dolorosa, é triste. Enfim, às vezes, porque, claro, essa pessoa pode ser alguém bem próximo da nossa família, pode ser um amigo, pode ser só um conhecido, então são situações diferentes, né? E às vezes a circunstância é tal que não há nada que a gente possa fazer, exceto orar. E isso me lembra a mensagem eu acho que é a mensagem de Nowruz, da Casa Universal de Justiça. É uma dessas mensagens depois da pandemia, que lá no final ela diz assim: e quando nenhum outro curso de ação for possível, né, nós convidamos vocês a se juntarem a nós em oração. Essa frase me tocou tão profundamente, porque eu confesso, até então eu não tinha me dado conta que a oração é um curso de ação, é uma forma de transformar, de contribuir, de servir a humanidade, né? Ignorância minha, limitação minha, mas assim, ver isso ali. Então, tem situações que a gente realmente, ou porque já tentou, ou porque qualquer tentativa vai gerar mais confusão do que avanço. Então, nós temos que nos ater a esse curso de ação, da oração. A oração pura e bem intencionada que a gente faz, obviamente não assim, ó Deus, transforme a minha esposa para ela ficar do jeito que eu quero, né? Aí não é pura nem bem intencionada, né? Mas a oração pura e bem intencionada que a gente faz, ó Deus, ajuda essa pessoa a dar o passo, seja o passo da autotransformação, da consciência, de procurar ajuda, né? Essa é uma oração pura, bem intencionada, não estou pedindo nada para mim. Então, eu sinto que esse tipo de oração é especialmente poderosa, né? Mas em outras circunstâncias, a gente permitem poder conversar. E aí eu acho que existe uma tendência muito forte hoje em dia no mundo de alienação entre as pessoas. Então, o individualismo chegou a tal ponto que as pessoas veem que o outro, o amigo, está sofrendo, está fazendo bobagem, que está estragando a vida e acham que tem que respeitar a individualidade do outro. Isso não é individualidade, isso é autossabotagem, isso é autodestruição, etc. Outro dia uma mãe comentou que o amigo do filho sumiu de casa e que estava falando em suicídio e que tinha mandado uma mensagem para o seu filho dizendo: vão me matar. E ela perguntou para o filho: e aí, o que você fez? Eu li a mensagem. Então, é chocante ouvir isso, né? E é uma coisa que eu dizia há anos atrás, que nós vamos chegar ao ponto de o individualismo e esse respeito à individualidade está tão grande que você vai encontrar alguém na rua que vai te dizer: estou indo pular do prédio, você vai dizer: tá bom, já escolheu qual dos prédios você vai pular, né? Então, assim, isso não é respeito à individualidade, isso é omissão, né? Trazido por uma cultura que valoriza tanto esse espaço individual que desconecta a gente, né? Então, enfim, é um equilíbrio entre esse chegar junto, né, respeitar o momento do outro, ver
né, se tem outra pessoa que tem mais proximidade, mais intimidade, que possa, né, conversar melhor com aquela pessoa, enfim, é uma combinação de estratégias, né? Obrigado, querido. Muito bom. Bom, queridos, então, finalizamos aqui o nosso encontro. Foi brilhante, muito bom tê-los aqui. E próxima sexta-feira estaremos aqui de volta, né? Com um novo tema, novo palestrante. Gratidão, Feize. Foi muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Beijo, queridos. Muito obrigado. Uma paz.